Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cleia Ruth. Então vamos estar na nossa primeira aula de arte, 7º ano, com a temática hoje artes visuais e música. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? É justamente isso, feliz volta às aulas, tá? Mesmo à distância, vamos continuar a nossa rotina, nossa aventura de aprender, tá? Então em casa, por favor, mantenham uma rotina, separem um tempinho do tempo de vocês, num local iluminado, sem ruídos, tá? Com todo o material de vocês em mão, para não ter que estar levantando o tempo todo, certinho? E vamos estudar. Como eu já falei, infelizmente, né, ainda mantendo aí o afastamento social, né, o vírus aí do Covid-19 continua nos aterrorizando, mas vamos manter também as medidas aí de prevenção para evitar ainda mais a proliferação desse vírus, tá? E se cuidem, porque até a Mona Lisa está se cuidando. Olha só como ela ficou gatinha aí de máscara. E hoje eu vou apresentar para vocês esse personagem aqui, tá? Sou muito fã dele, inclusive vocês podem seguir ele nas redes sociais. O nome dele é Clóvis, tá? E esse personagem, sempre quando ele aparece, ele nos convida a pensar, certinho? Então, ali nós temos um personagem de cartoon, tá? O Clóvis. E só para a gente relembrar, o que mesmo que é cartoon? É um desenho, né, que apresenta uma situação de forma humorada, geralmente com caricaturas, podendo trazer legendas que contextualizam ou completam o sentido. Voltando aqui no Clóvis, né, ele é sempre bem humorado, né, bem engraçado. E o que tem aí que mostra essa questão da caricatura nele? O que ele tem aí de exagerado? O nariz está quase saltando, né? Primeiro chega o nariz, depois chega ele. E os pés não são grandes não, né? Então, vamos aqui. Aqui também vem falando de cartunista, tá? São os desenhistas especializados em criar cartoon. E quem é o cartunista aí do Clóvis? É esse cara aqui, um paulista, né, o Paulo Stock, tá? Inclusive, durante essa pandemia, o Paulo Stock produziu muito, mas muito mesmo, tá? O Clóvis tem aprontado bastante, viu? Se eu fosse vocês, iria lá curtir tanto no Instagram quanto no Facebook. E vou voltar aqui, porque eu precisava fazer assim um tchan. Eu vou mostrar para vocês o nascimento do Clóvis. Observem essa imagem, pessoal. Essa imagem, ela meio que dá a ideia de como foi que surgiu o Clóvis, né? Por um acaso, né? A gente pode observar, temos aí uma tinta que foi derramada, né? Porque a vasilhinha aí estava sem tampa e caiu. Nós temos aí perto, né, essa espécie de pincel, uma borracha ali do lado. E será que aqui é um cartoon? Olha só, se vocês observarem, além da imagem, de tudo, né, toda a proposta igual o cartoon que a gente já viu ali anteriormente, aqui já houve algumas alterações. Aqui, por exemplo, é uma fotografia, tá? Então a gente chama isso até de uma metalinguagem, uma linguagem, né, para comunicar, para falar de uma outra, certinho? Se vocês observarem desde que eu iniciei a aula, a gente falando dessas imagens aqui, a gente está falando de arte. E arte, a linguagem, é sempre para se expressar, tá? Então, através dessa imagem, inclusive no cartoon pode ter legendas, mas no caso do Clóvis, são sempre, né, só as imagens mesmo, e elas falam por si, tá? Então vocês podem ver, né, essa imagem e pensar assim, vocês também conseguiriam estar criando, né,
fazendo do acaso, ao você derramar uma tinta, juntar o acaso e a intenção, como foi o caso aqui do Paulo Stock. Aqui nós temos, novamente, né, mostrando o nascimento de Clóvis, mas numa outra perspectiva, como eu falei, sem os objetos, né, só o desenho mesmo. E aqui, gente, é a namorada do Clóvis, né? Quando eu falo que o Clóvis apronta, é porque ele é bem sapeca mesmo, tá? É a Augusta, vocês também podem estar pesquisando lá, tá? Ele traz muita graça, muita coisa, mas ele também faz críticas à sociedade, a muita coisa que a gente vem vivendo aí, tá? Então, né, a arte tem disso, às vezes ela fala do que é real, né? Do que pra gente às vezes não é fácil, mas de uma forma mais leve. E, né, aproveitando que estamos ainda na quarentena, dá para inventar muita coisa em casa. Como a gente não pode estar saindo para comprar, né, a gente precisa realmente ficar um pouquinho em casa, né, quem ainda consegue, quem pode. Mas nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui tem, né, a receita, você pode dar uma pausazinha no vídeo e anotar. Aí também tem o endereço, né, do YouTube, onde você pode também ver o vídeo mostrando o passo a passo. São coisas simples, né? Uma xícara de sal, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de água. Desculpa, aí você vai dissolver né, bastante, vai misturar bem, até formar aquele creme homogêneo, né? E aí você distribui em potinhos. De preferência, você vai colocar em potinhos com tampa, porque a tinta pode durar, tá? Caso você queira fazer né, uma quantidade menor também, né? Vocês viram que, né, pode do mesmo jeito. Mas caso você não tenha esses materiais em casa, tá? Você não vai deixar de pintar, né? De estar inventando. Então, eu vou mostrar para vocês, olha só essa imagem. Eu usei uma tampinha, tá? De garrafa de água. E essa tinta, será, né? Qual que é o material? Que produto que é esse? Já já vocês vão descobrir, viu? Aqui, ó, já tá um pouquinho diferente. Tem umas bolinhas ali, ó, que acaba dando pista, viu? Olha só o que eu tava usando. Só que aqui já numa proposta diferente, né? Como vocês viram, dá para usar, né, pincel, várias outras coisas, né? Essa questão do desenho e das artes visuais, né, que são essas captadas por nossa visão aí, né, o desenho, a gente pode estar fazendo vários personagens, né, até porque a gente vai falar mais na frente dessa questão dos pontos e das linhas, tá? Ainda aproveitando essa questão da criação de personagens, nós temos aqui a Flora, pessoal, e a Flora na quarentena, tá? É uma personagem também que está bastante ativa. Ela também vocês podem encontrar no Facebook. Eu vou ler aqui uma frase, tá? Que é um recadinho dela. Diz assim: oi, 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 Flora falando. Isso mesmo. Hoje eu pedi licença para os roteiristas para mandar uma mensagem diretamente para vocês. É que eu estou muito, muito, muito animada. O álcool em gel, olha o detalhe do nome, o álcool em gel queria manter o segredo por mais tempo, mas eu vou dar uma dica. O que é? Tem 36 páginas, passatempos e histórias em quadrinhos. Conseguem descobrir? Pronto, já falei demais, agora é com vocês. Fiquem de olho que já já tem novidade na área. Também, pessoal, é uma sugestão para vocês, tá? Como vocês podem ver aí, ó, hashtag Flora na quarentena, tá? Ela tá no Facebook, vocês podem encontrar. Lá vocês vão ter várias informações, divulgações científicas, tá? Sobre o Covid-19, tá? De uma forma alegre e apropriada mesmo, né? Pro público de vocês, certinho? Então, vocês podem ver que a arte, ela vai estar interagindo e ela vai estar comunicando, né, de várias formas. E desde que o homem é homem, né, esse termo a gente geralmente usa para dizer desde sempre, o desenho, né, que faz parte aí das artes visuais e a linguagem esteve presente. Nós temos aqui, né, ainda lá do período das cavernas,
né, a imagem de um homem, provavelmente tentando, né, abater esse animal, tá? E como que essa arte é chamada? Eu sei que você sabe, vou dar só um tempinho aí para você lembrar. Acertou, arte rupestre, viu? E essa imagem aqui de arte rupestre, o que que a gente pode imaginar que essas pessoas estão fazendo? Uma outra coisa que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte: geralmente, tá, a interpretação que a gente tem de uma obra de arte, ou, né, de algo que você visualiza, geralmente você vai interpretar com base no seu conhecimento, com base nas suas informações, nas experiências que você tem. Então, na nossa cultura, a gente olhando e vendo, né, essa figura, a gente percebe que eles estão dançando, tá? Então, o que essa imagem comunica, né, no geral. E nas artes visuais, né, como eu já falei anteriormente, né, a imagem, ela é o elemento principal, digamos assim, é a matéria-prima, né? Então, nas artes visuais existem 4 elementos básicos da composição visual. O ponto, né, se a gente imaginar o ponto mesmo, né, do lápis aí, né, que você faz com lápis, o ponto, depois a linha, né, a forma, tá? Que aí entra as formas geométricas, a cor, aí vem, ó, a relação entre eles é o que dá as coisas, as formas e os significados que possuem, tá? Então, para o desenho, para a figura existir, esses pontos aí, esses 4 elementos são importantes. E eu trouxe aqui algumas imagens, né? Com certeza vocês já viram isso, já estudaram sobre isso. Nosso tempo é curto, nós não vamos poder estar aprofundando em tudo, então outra dica é que vocês anotem para que vocês estejam pesquisando e tirando dúvidas depois, tá? Então nós temos aqui vários tipos de linhas, e agora eu queria que vocês dessem uma pausa, né, para que vocês também fizessem uma atividade. Aqui diz assim, linhas e traços. Você já sabe que as linhas podem representar o que o artista quer expressar, né? Agora pense, como seria a linha de um momento de alegria pelo qual você já passou? Como seria a linha de um momento de longa espera? Tá? Eu vou dar um tempinho aí para que vocês façam. Se for uma linha de alegria, você vai fazer como? E uma linha de longa espera, a gente já imagina, né? Às vezes, se a gente fosse fazer essa de longa espera, ela ia ficar infinita, né? Mas também eu queria que vocês fizessem aí uma linha, né? Aqueles traços que a gente faz para representar o sentimento de raiva. Como é que seria? Uma linha assim ou... Não é assim que a gente imagina? É isso mesmo. Então, são elementos, né, que vão ajudar para que a gente possa compreender a mensagem que se quer passar. Então, nas artes visuais, a gente vai apreciar aqui um pouquinho, né, um pouco das artes visuais, certo? Então, a pintura, né, o desenho, a escultura, tá? Nós temos aqui novamente, né, a tinta. E continuando com as artes visuais, nós temos, né, as intervenções urbanas, que às vezes é para fazer crítica, mas às vezes ela se aproveita do próprio local, como nós estamos vendo aqui, né, a árvore. Já é a criatividade que a arte também traz né, nos comunica aí a questão também da beleza. Então ela foi pensada, né, complementando com os próprios elementos da natureza que estão ali naquela rua. Então nós temos aqui vários materiais, né, para se fazer as artes visuais. Temos um pouquinho também, né, das artes cênicas, que elas, né, entram à parte, mas o fato da gente estar visualizando, da gente estar vendo, né, então há todo um estudo em cima disso. Aqui, né, do Romeu e Julieta, né, eu aposto que vocês também vivem ligadinhos aí na TV, assistindo os filmes, né, a Netflix, né, então um pouquinho aí do teatro.
E outro detalhe é que a tecnologia também tem nos ajudado, né? Vai inovando. Aqui nós temos uma pintura, né? Uma pintura digital com movimento. Aqui também, né? E entra a questão da moda, né? Que dá pra gente visualizar através da fotografia, que também faz parte, né? Das artes visuais. Olha só. E ali tem mais alguns detalhes aqui, ó, que a gente vai estar explorando depois. E então, nós vamos finalizar essa parte de artes visuais, né? Então, vocês podem estar em casa pesquisando mais. E como vocês viram pela imagem aqui, a gente vai estar falando um pouquinho agora sobre música. E música, e ó, fique em silêncio por um instante. Combinado? Eu sei que é difícil, mas eu vou pedir, ó. Conseguiram perceber a paisagem sonora? Porque a paisagem visual a gente geralmente, né, tá atento. E a sonora? No momento de silêncio, quais foram os sons que você ouviu? Eu logo ouvi aqui o ar-condicionado, bem rapidinho, tá? Mas tem outros sons, outros barulhos, né, que às vezes a gente não percebe. Então, esses sons à nossa volta, eles são chamados de paisagem sonora. E qual será a paisagem sonora que esses aqui estão percebendo, gente? Hein? Existem músicas especiais para você? Quais? Quando você escuta, que tipos de sentimentos despertam em você? Pensem aí naquela música que toda vez que você ouve, você lembra daquele momento especial. Se eu fosse pedir aqui, aposto que um monte de gente, né, iria estar compartilhando, né? Porque o som, né, a música, ela traz justamente a memória, tá? Eu vou comentar para vocês aqui sobre criações sonoras. Observando essa imagem, o que seria isso? Bem difícil de acertar, porque aqui é um órgão do mar, tá? O som das ondas, né, por si esses sons são maravilhosos, né, das ondas do mar. Imagine com esse órgão aí que foi criado, tá, lá em Zadar, na Croácia, tá? Foi após a Segunda Guerra Mundial. Vocês podem estar pesquisando também sobre isso. Diz que é um som maravilhoso, né, que é formado e foi intencional, claro, isso aqui. Vocês podem pesquisar como é que funciona. E a poluição sonora, gente? Infelizmente, né, cada dia mais tem crescido e a gente sabe que prejudica a nossa saúde, tá? Inclusive é crime, né? E a arte, para mostrar tanto a poluição sonora como para mostrar alguns sons que são marcantes, né, se utiliza das onomatopeias. Podem ver aqui essa imagem, né, com várias palavras. Então, por exemplo, boom, né? Quando a gente lê isso, a gente mais ou menos já entende o que está acontecendo. Então, as onomatopeias, como bem aqui a legenda, são palavras usadas para representar um som. Por exemplo, quando lemos a palavra tic-tac, tic-tac, vocês lembram de quê? Do relógio. Ela nos faz lembrar, né, do relógio, como eu falei. Geralmente, as onomatopeias são também desenhadas para reforçar visualmente algo que está acontecendo na cena, tá? Então, né, o desenho e tudo mais vem ajudar na compreensão, né? Vem passar aí uma mensagem. E o som, né? O som é vibração que se propaga no ar por meio de ondas, né, de pressão. São 4 os parâmetros sonoros básicos. E sobre esses parâmetros sonoros, nós vamos estudar na próxima aula, certinho? Combinado? Eu espero que vocês aproveitem esses dias, né? E depois a gente continua falando sobre essa questão, né, das linguagens da arte. Hoje, então, nós falamos sobre as artes visuais e sobre a música. Semana que vem tem mais. Um beijo, fiquem com Deus.